Muita gente que começa nesse ramo de assistência técnica, prestação de serviços em informática, tecnologia, fica um pouco perdido mediante a questão de precificação, galera. Quanto é que cobra pelos seus serviços? Quanto é que eu devo cobrar para fazer uma formatação? Quanto que eu devo cobrar para fazer a limpeza de um notebook, de um computador, por configurar um roteador, por exemplo, certo? E é por isso que a gente trouxe esse vídeo, galera. Eu sou o Herberson Silva, espero que você que está aí esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, um pouco didático, galera, para a gente tratar a respeito da precificação de serviços que geralmente a gente cobra aqui onde a gente trabalha, beleza? Você que está chegando aí novo no nosso canal, esse nosso canal é voltado na área de tecnologia, informática, né? Alguns serviços ali que a gente costuma trazer aqui para o YouTube, beleza, galera? Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço aqui no início do vídeo que deixe a tua interação, deixe a tua curtida, teu comentário, se inscreve no canal aí para ajudar a gente, beleza? Trouxe aqui para vocês uma tabelinha para a gente poder falar a respeito de alguns serviços que a gente consegue estar prestando aqui na nossa região e quanto que a gente cobra por cada serviço desse, galera, para ajudar você que está aí, você que está pensando, né, em começar a prestar um serviço para você, levantar uma grana extra aí, beleza? Ou até mesmo como fonte de renda principal. Então, fica ligadinho aqui no vídeo até o final, que a gente vai estar trazendo esse tipo de conteúdo bem bacana para você. Beleza, galera? Vou começar falando aqui um pouco sobre serviços de informática, certo? Serviços de informática aqui que a gente mais tem aqui na nossa humilde bancada, formatação, instalação do sistema operacional, beleza, galera? Esse tipo de serviço aí, ele vai incluir, né, a questão da formatação, obviamente, do SSD ou do HD do cliente, né, instalação do sistema operacional, juntamente ali com a instalação de alguns programas, certo? Esse tipo de serviço atualmente a gente está cobrando R$80. É isso aí, R$80 aqui na nossa região é o que dá para trabalhar. E tem gente que sim, faz por menos, galera. Tem gente que faz instalação de um notebook, de um computador por R$40, R$50. Mas aí vai de cada um, né? Você tem que saber reconhecer a sua cidade, o local onde você está trabalhando, você tem que reconhecer o seu tempo, o seu conhecimento, colocar tudo isso aí e entrar em um acordo com você para ver quanto é que dá para cobrar. Geralmente aqui a gente cobra R$80 e a gente conhece, sim, tem gente que cobra menos, tem gente que cobra mais para poder fazer a instalação de um sistema operacional, certo? Outro serviço que a gente costuma trazer bastante aqui, galera. A gente tem vários serviços aqui, alguns que estão nessa tabela a gente nem oferta, a gente também não faz, porque não tem realmente ali a procura, certo? Mas eu vou falar para vocês aqui os essenciais. Serviço de troca de componentes simples, galera. Sai bastante aqui também na nossa assistência. Vez ou outra chega um cliente que traz um componente para a gente fazer a troca. Como, por exemplo, é bem comum a troca de HD por SSD, certo? A gente atualmente, traz muitas vezes esse SSD para a gente vender, a gente já oferta para o cliente no momento de outro serviço, certo? Mas geralmente é o cliente que traz. O cliente traz SSD, o notebook dele ainda usa HD e muitas vezes a gente faz apenas essa troca juntamente ali com a instalação do sistema operacional, obviamente, certo? Nesse caso, galera, troca desse componente simples, no caso do SSD, instalação do SSD, a gente cobra R$40. Entra também como componente simples, né? Memória RAM, fonte ATX também, no caso de computadores, é bem comum entrar nesse tipo de componente simples, galera, por conta que são componentes realmente simples da gente fazer uma troca. Não leva muito tempo, não demanda muito conhecimento, beleza? Nesse caso a gente oferta por R$40. Tem também os componentes mais avançados, como placa-mãe, processador, placa de vídeo, beleza? Esse tipo de componente aí a gente cobra R$70 do cliente para a gente poder fazer a instalação no computador ou no notebook dele, galera. R$70 por conta que é um equipamento, um tipo de componente que demanda mais cuidado, mais do seu tempo para poder fazer uma troca, uma substituição. Não citei aqui nesses dois serviços a questão de tela de notebook. Tela de notebook a gente costuma pegar também aqui na nossa assistência, na nossa humilde bancada, para a gente poder fazer a substituição. Então o cliente traz a tela dele quebrada, não acendendo direito, né, com algum problema, e a gente consegue fazer a substituição da tela dele. E a gente cobra nesses notebooks mais de entrada, notebooks mais simples, o valor de R$90 para a gente fazer a substituição dessa tela. Beleza, galera? É um serviço que não é difícil de fazer, né? Não leva muito tempo, mas exige muito cuidado da sua parte, porque tela é um componente bem caro que se você não se atentar a algum tipo de problema, você vai ficar no prejuízo.
Notebooks mais caros, né, no caso do Acer Nitro 5, já apareceu para a gente fazer esse tipo de serviço aqui na nossa humilde bancadazinha, mas apareceu. A gente cobrou do cliente o valor de R$ 180. O cliente não achou caro de maneira nenhuma e pagou para a gente fazer o serviço. Graças a Deus, sem nenhum problema, até hoje funcionando certinho a tela do notebook dele, que a gente fez a substituição. Beleza, galera? Então, nesse tipo de ocasião, você também tem que calcular sempre a questão do preço daquele equipamento que o cliente está trazendo para você, né? Se o cliente ele teve condições de fazer a aquisição de um computador, de um notebook que custa caro, né? Obviamente, ele também tem que ter em mente que esses equipamentos, em questão de manutenção, em questão de reparo, também vai ser cordial ao preço, né, que ele pagou naquele equipamento. Geralmente, os clientes não têm trabalho ali para poder entender esse lado, geralmente, né? Mas tem quem reclame sim. Beleza, galera? Então, se você está gostando, reforço mais uma vez desse conteúdo, deixa aqui o teu gostei, teu comentário abaixo. Se você possui assistência, deixa a tua interação. Você está pensando em começar a emprestar esse serviço aí na tua residência? Como a gente, né? A gente trabalha aqui na nossa residência atualmente e a gente consegue levantar ali uma renda extra bacana, né? Quando a gente pega esse tipo de serviço. É uma área bem bacana ainda da gente oferecer esses serviços nesse ano de 2025. Eu acredito que vai ser uma área bem bacana aí por muito tempo. Beleza, galera? Próximo servicinho aqui. Limpeza preventiva, galera. Limpeza preventiva é um tipo de serviço que a gente oferta aqui também na assistência, desde a notebooks, a consoles, PS3, PS4, Xbox também. A gente já realizou algumas limpezas preventivas, certo? PC Game, né? Bem comum. E é um tipo de serviço que também depende muito do seu equipamento, galera. Geralmente, notebook, atualmente, a gente está cobrando em uma limpeza preventiva o valor de R$ 100. Né? Nesse serviço, a gente desmonta o notebook do cliente, a gente limpa toda a placa-mãe, limpa ali os componentes certinho, limpa a carcaça, lubrifica as dobradiças, limpa a tela, a área externa completa ali, teclado, né? E a gente monta e entrega para o cliente. É um serviço que está bem em conta, mas infelizmente aqui a gente não consegue cobrar mais caro por conta da cidade que a gente vive. A cidade que a gente reside atualmente tem entre 20 a 22 mil habitantes, eu acredito. Se passar disso é pouca coisa. Infelizmente o público daqui é bem leigo, galera, em relação à tecnologia, em relação à informática. Muitas pessoas não entendem o seu trabalho. E infelizmente você tem que se moldar a esse tipo de mercado enquanto você não sai dessa cidade, né? O que pode acontecer também com você. Então é muito interessante se atentar a essas questões, certo? Limpeza preventiva em equipamentos mais caros, notebook gamer, PC gamer. Geralmente, galera, a gente cobra acima de R$ 150. 150, eu já cheguei a cobrar 150, já cheguei a cobrar R$ 200 por uma limpeza preventiva e um computador. Por quê, galera? Porque é algo bem caro. Esse notebook, esse computador em si que eu citei para vocês, ele estava avaliado na casa dos seus 6 a 7 mil reais, né? Que para quem joga, para quem investe, talvez não seja nem nada o valor dessa, uma quantia dessa, beleza? Mas para muita gente é muita coisa, inclusive para a gente que presta esse tipo de serviço. Então, um equipamento de 7 mil reais, uma limpeza preventiva que você paga R$ 200 é muito em conta, certo? E nesse tipo de PC Game a gente faz toda a desmontagem do computador por completo, todos os componentes, limpa ali por completo o gabinete. Em alguns casos a gente só consegue limpar bem mesmo se a gente jogar uma água, bater um sabão neutro ali, secar bem e depois voltar montando tudo, beleza? Então, R$ 200 é uma faixa de preço aí para PC Game que geralmente custa essa faixa que a gente cobra aqui, beleza, galera? Montagem de computador. Montagem de computador atualmente, galera, a gente está cobrando uma taxa de R$ 200 para a gente fazer a montagem do computador. Vai ser todo o computador? Não. Muitas vezes o cliente traz um computador, galera, que é bem simples. É um computador 1 e 3 de segunda geração, 4 GB, 8 GB de RAM, uma plataforma bem antiga, né? Um gabinete comum, simples. Então não tem necessidade de você cobrar um valor tão alto. Geralmente, dependendo dessa ocasião, a gente baixa um pouco o valor para o cliente, né? Cobra ali na faixa dos 120, R$ 150 para poder fazer a montagem de um computador, certo? Agora, quando o computador é um pouco mais caro, né? Eu volto a dizer, vai fazer jus àquele investimento que o cliente fez. Muitas vezes o computador tem 7, 8 ventoinhas para você fazer a instalação. O computador vai ter placa de vídeo, vai ter um air cooler, né? Que é um tipo de ventoinha ali do processador que geralmente dá mais um pouco de trabalho para você fazer a instalação. Né?
então vai ter um watercooler, que também é bem mais complicado. Então você vai moldando ali o seu preço, né, de acordo com a necessidade ali do cliente, de acordo com o hardware que ele tem, beleza? Deixa eu ver. Troca de bateria CR2032, galera, a bateriazinha lá da BIOS, né, que a gente tem nas placas. R$15 a troca da bateriazinha, muito baratinho. Geralmente, os serviços que a gente mais pega aqui na nossa bancada é esse. Tem também alguns outros aqui que a gente geralmente não pega muito, mas também a gente pode estar citando para vocês. Instalação de programas, galera. O cliente trouxe o notebook e o computador para você instalar um programinha, beleza? Aqui na nossa tabelinha a gente montou da seguinte forma. Tempo de instalação até 30 minutos, só não passou de 30 minutos para você instalar, configurar ali direitinho o programa no computador do cliente. R$40. R$40 para você fazer esse serviço de instalação de programa. Um programa que demanda mais tempo para você instalar, demora mais de 30 minutos para você fazer a instalação do programa desse, fazer a configuração, deixar o programa funcionando certinho, né? R$60. Demorou mais de 30 minutos, R$60. Abaixo disso, 40. Beleza, galera? Configuração de serviço de e-mail. A gente colocou aqui nessa tabela, mas serviço a gente nunca prestou. Geralmente é algo bem intuitivo, mas ainda tem gente que tem dúvidas. O cara tem um e-mail lá, não está conseguindo acessar o e-mail, perdeu a conta, perdeu a senha, está pedindo para fazer verificação de 2 fatores, não sei, não importa. Qualquer problema relacionado ao e-mail, o cliente procura a gente aí para poder fazer uma configuração, até mesmo colocar no celular que ele tem, no computador, não está conseguindo de jeito nenhum, R$50. A gente cobra R$50 para poder fazer esse serviço. E a gente nunca precisou ter, né? Tanto que a gente nem divulga ele. Mas caso apareça essa demanda, a gente cobraria R$50 do cliente. Melhoramento do sistema operacional, famosa otimização. O cara tem um Windows 10, SSD, 8 GB de memória RAM e ainda está travando o notebook computador. Nesse caso, a gente faz uma análise, pode ser via Ndesk, caso seja possível, né? Porque nesses casos de lentidão é bem complicado a questão do gerenciamento remoto para você fazer o acesso remoto ao computador, notebook, né? E a gente vai tentar melhorar esse sistema, otimizar. Né? A gente tem várias práticas hoje em dia que permitem, né, a gente fazer a otimização do sistema operacional, principalmente no caso do Windows, que é bem complicado, muitas vezes trava bastante ali dependendo do seu computador, principalmente agora no Windows 11, certo? Então tem algumas artimanhas, né, que nós da área de informática e da área de redes conseguem fazer para poder melhorar o desempenho ali daquele computador ao acessar aquele sistema operacional, certo? Esse tipo de serviço, galera, melhoramento de desempenho, a gente cobra o valor de R$60. É um valor mais em conta do que uma formatação, certo? Geralmente a gente consegue fazer em menos tempo, não dá tanto trabalho assim, beleza? Remoção de vírus, galera. O cliente suspeita que tem vírus na máquina dele. Você faz a verificação, roda alguns antivírus, faz todos os testes necessários para você poder fazer aquela verificação e de fato, se você encontrar e conseguir removê-lo, né, a gente cobra atualmente o valor de R$70 para a gente poder fazer isso. Nesse tipo de serviço, geralmente já inclui também o melhoramento do sistema operacional, certo? Então, o camarada viu lá que tem vírus, algum determinado vírus rodando na máquina do cliente, consegue rodar o antivírus, tudo certinho, faz os testes, consegue remover de fato aquele problema, né? A gente faz ali também a otimização do sistema, incluso nesse serviço, e cobra o valor de R$70, certo? Deixa eu ver aqui, galera. No mais, eu acho que é isso. A maioria dos serviços informáticos que a gente consegue estar prestando aqui. Como falei para vocês, são serviços básicos. Tá faltando aqui, galera, ficou faltando a questão do diagnóstico. Diagnóstico, galera, é um item que é importante você cobrar também, porque você está investindo o seu tempo, né? Então, no nosso caso aqui, a gente deixa o cliente ciente, né, que determinados serviços a gente não presta, não faz esse serviço de, por exemplo, um reparo em placa, troca de um componente, de um capacitor, de um resistor, né, que venha estar causando algum problema ali na máquina do cliente. Então, nesse caso, a gente sempre deixa o cliente ciente de que a gente consegue fazer o diagnóstico, a gente consegue fazer todo esse diagnóstico para a gente poder ter mais ou menos noção do que pode estar acontecendo. É o caso desse notebook aqui, galera. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui. É um positivo
Aquele dispositivozinho, galera, que ele tem a placa de tablet, né? A gente sempre brinca com esse tipo de modelo de notebook, que é aquele notebook que tem uma alimentação aí de 5 volts apenas, plaquinha bem pequena, tudo é soldado nele, né? SSD, memória RAM, tudo soldado, bateria ali de, se eu não me engano, são 3,9 volts a bateria desse equipamento, se eu não estou falhando a memória, beleza? Esse tipo de notebook ele chegou para a gente sem ligar, sem nada, galera, completamente morto, não acende nenhum LED, certo? Nesse caso a gente conseguiu verificar, o que a gente conseguiu verificar nele para ter certeza que pode ser um problema em placa? A gente fez as nossas verificações ali na fonte, na fontezinha de 5 volts, certo? A gente consegue perceber que tem, de fato, 5 volts na fonte, a fonte está funcionando certinho. A gente conseguiu verificar a tensão da bateria, tem tensão da bateria, significando que ela não está morta, né? A gente conseguiu verificar também a questão da continuidade no conector jack, galera, que também a gente consegue verificar se tem algum problema ali no conector jack, se é questão de solda, se ele está soldado direitinho na placa-mãe, se ele está com algum defeito, certo? E a gente conseguiu validar que, de fato, não tem tensão de 5 volts na entrada desse jack, né? na trilha de entrada da placa-mãe do notebook. Então, nesse caso, a gente, com os nossos poucos conhecimentos, né, alguns testes que a gente fez, a gente conseguiu ver que pode se tratar de algum curto na placa desse equipamento. Geralmente, nesse tipo de serviço, você não conseguiu, de fato, resolver, mas você conseguiu encaminhar, você investiu o seu tempo, o seu conhecimento para poder repassar para o cliente. E aí, nesse caso, o cliente ele fica a critério dele, se ele vai querer reparar o notebook ou se não. No caso ele queira reparar com a gente, galera, a gente faz o envio da peça do notebook para uma assistência que consegue prestar esse serviço, beleza? Então, de alguma maneira ou de outra, você também consegue lucrar com isso, galera. É só você fazer o planejamento certinho aí e cobrar pelos seus serviços. Você vai cobrar pelo seu diagnóstico, você vai cobrar pelo envio desse equipamento para aquela assistência e por entregar o cliente de volta, certo? Então, serviço de informática é esse, galera. A gente consegue ofertar alguns serviços também na área de redes, né, na área de tecnologia, serviços também básicos, que eu vou falar para vocês aqui agora. Quais são eles? Configuração de roteadores, serviço bem bacana. Cliente que comprou um roteador novo, te procurou para tu configurar. Tu vai na casa do cliente, faz a configuração da rede Wi-Fi certinho, aplica o tipo de autenticação, seja PPWA, IP estático, dependendo do provedor do cliente ali, né, obviamente. Tu vai colocar nome de rede, senha da rede Wi-Fi também. Tu vai cobrar um valor de R$50. Esse valor que a gente oferta aqui na nossa região. R$50, configura o roteador, deixa funcionando na internet, tudo certinho. Configuração básica, beleza? Configuração avançada de roteadores, galera. Cliente, da mesma forma, ou já tem um roteador, ou comprou um roteador, quer fazer uma configuração bacana. Quais são elas? Redirecionamento de portas. O cliente tem algum servidor na casa dele, o cliente tem câmeras, precisa redirecionar portas ali juntamente com o provedor de serviços. Você vai lá, faz essa configuração. Controle de banda, QoS, tem vários roteadores que trazem essas funções ali mais específicas. Controle dos pais também é um tipo de configuração mais avançada, certo? Nesse caso, configuração avançada, R$80, né? Dependendo do roteador também, galera. Roteadores mais simples você consegue até fazer por um preço menor, tanto a configuração simples quanto a configuração também avançada. Dependendo do equipamento, se é um access point corporativo, por exemplo, que são os roteadores melhores, né, para empresas, são roteadores que entregam uma qualidade melhor, geralmente a configuração também tende a ser um pouco mais cara, certo? Cabeamento, galera, o que é cabeamento? Você fazer um conectorzinho, cabo Cat5e, Cat6, cabo de rede, né? Faz a conexão para poder ligar a Smart TV do cliente, faz a crimpagem dos cabos para poder conectar um console, seja um PS4, um Xbox, não sei, TV Box que o cliente utiliza, te solicita esse serviço, certo? Geralmente a gente cobra R$10 para a gente fazer a crimpagem dos conectores RJ45. No caso são 2 conectores, R$5 cada conector, totalizando R$10 para a gente fazer essa crimpagem, certo? Acesso remoto, galera. O cliente está com um problema na rede dele. Pelo acesso remoto, tu consegue fazer a verificação e tentar identificar o que está podendo acontecer naquela rede, né? Tu consegue acessar através do computador dele, consegue verificar que, não sei, está tendo alguma perda de pacote em algum determinado serviço, está tendo alguma configuração que não era para estar daquela forma, tu consegue resolver pelo Anydesk,
pelo acesso remoto. R$5 equivalente a 15 minutos, galera. Geralmente não dá para fazer muita coisa pelo acesso remoto e quando dá, né, obviamente tende a ser algo mais rápido, não demanda tanto tempo. 15 minutos, R$5 ali o acesso remoto é um preço bacana para poder trabalhar, beleza? Mas é isso, galera. Alguns serviços que a gente presta aqui em informática, presta esse serviço também na área de redes de computadores, certo? Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se você está pensando aí em prestar esse serviço em informática aí na tua residência mesmo, ou então serviços mais voltados à área de redes, de internet, é uma boa para você fazer uma extra, né? Se você está, de repente, sem emprego, também é bacana você prestar esse tipo de serviço. Atualmente a gente tem nosso trabalho registrado, a gente trabalha atualmente ainda, também na área de internet, né? A gente trabalha em provedor de internet e a gente consegue conciliar com os nossos serviços aqui em informática e agora com o nosso canal no YouTube, beleza? Se você chegou até aqui, deixa o teu gostei, deixa o teu comentário, se inscreve no nosso canal para poder ajudar a gente aí nesse projeto, galera, beleza? Um abraço, tamo junto, até a próxima!